Bom, vamos por partes. Vamos falar de Flamengo e Tite. Ontem tinha uma história de que o Gilmar Veloz estava em Itaquera na terça-feira e que conversou com o Duílio Monteiro Alves e que o Duílio Monteiro Alves teria perguntado ao Gilmar Veloz o que o Tite ia fazer, se o Tite já estava acertado com o Flamengo, como é que estava a situação do Tite com o Flamengo, e que o Gilmar Veloz teria dito: já está tudo certo, o Tite vai para o Flamengo. Bom, essa história me foi desmentida hoje. Eu não publiquei essa história ontem, porque eu não tive segurança para publicar essa história ontem, embora muita gente tenha ouvido essa história ontem. Hoje, eu recebi um desmenti. Perguntei para uma porção de gente sobre esse fato e ouvi o desmentido. Gente que estava em Itaquera e que viu a presença do Gilmar Veloz, diz que o Gilmar Veloz estava, sim, no jogo Corinthians e Fortaleza, conversou com o Duílio Monteiro Alves, mas o relato é de que o Duílio teria perguntado para o Gilmar Veloz por curiosidade sobre o futuro do Tite e que o Gilmar Veloz teria respondido: o Tite não quer trabalhar no Brasil neste ano. Bom, ontem isso anteontem? Isso anteontem. Isso anteontem à noite. Agora, vamos lá. Eu não estou dizendo que não vai haver acerto do Tite com o Flamengo. Eu estou dizendo que ainda pode ficar o Flamengo sem o Tite. Com base neste depoimento, que pode ser impreciso até. Mas, assim, o fato é, há um desmentido da resposta do Gilmar Veloz ao Tite, do Gilmar Veloz ao Duílio, de que o Duílio não vai trabalhar no Corinthians porque ele já está acertado com o Flamengo. Não. O que se ouviu em Itaquera foi, do Gilmar Veloz, o Tite ainda não quer trabalhar no Brasil nesse ano. Então, por isso eu estou dizendo, ainda pode ficar sem o Tite. Não estou dizendo que no mundo do futebol todo mundo fala a verdade. Você ouviu alguma coisa de que o Duílio teve no Rio ontem? Não. Você chegou a ouvir isso? Não. Eu ouvi isso aí ontem, achei estranho, assim, o Duílio no Rio. Aí era mais pimenta no matapá. E tem uma coisa também que é curiosa, né, Kleber? Porque hoje, para você fazer uma reunião, você não precisa estar no mesmo lugar. Estamos aqui, nós três, em 3 lugares diferentes, falando como se a gente estivesse comendo um pedaço de carne num restaurante. E foi o que rolou entre Corinthians e Mano, ao que estão informando. E ainda com a minha luz escura aqui. A reunião do Corinthians e Mano existe. O Mano deve acertar com o Corinthians hoje. A qualquer momento, o Corinthians vai anunciar o Mano Menezes como seu técnico, porque o Mano Menezes quer e porque o Corinthians quer. Quando havia, lá em maio, o Corinthians, antes de contratar o Luxemburgo, consultou o Mano Menezes, e gente que trabalha com o Mano queria que ele fosse para o Corinthians, e o Mano não quis ir, porque o Mano disse: eu tenho um contrato com o Internacional, eu confio no projeto. Ele entendia que ele podia ganhar a Libertadores e fazer um grande trabalho no Internacional. 2 meses depois, ele foi demitido do Internacional. Mas, naquele momento, o Mano entendia que, apesar da eleição, os dois lados têm um projeto que passa pelo Mano Menezes. Tanto o André Luiz de Oliveira quanto o Augusto Melo, os 2 candidatos para a eleição do Corinthians, os 2 gostam da ideia do Mano Menezes como técnico em 2024. Por isso, é muito provável que o desfecho da reunião de hoje seja o anúncio de um contrato de 1 ano e 3 meses até dezembro de 2024, para o Mano ser o técnico no ano que vem. Isso deve se confirmar durante o dia. O Tite pode confirmar durante o dia também. Eu não duvido da apuração de ninguém. Eu só estou contando qual é a minha apuração e as pessoas que me contaram esta história na qual eu acredito. Entendi. Tite no Flamengo e Mano no Corinthians. O Tite nós vamos ver a sequência, né? Porque ontem tinha a história de que o Tite estava almoçando com o Flamengo, teve um encontro à tarde com o Landim e com o Brás, que depois eles estavam jantando no Rio de Janeiro. Mas ninguém confirma esta história de que houve encontros. O que a gente tem do Tite foi que ele chegou ao Brasil e disse: eu me pauto pelo respeito.
É a frase do Tite na chegada. E vão pegar no pé dele, né? Porque se o argumento é não vou negociar com quem tem treinador, se estiver negociando com o Flamengo, vão pegar no pé dele e faz parte do jogo, né, PVC? Não tem como. Claro, não, é lógico, é o que eu estou dizendo aqui. Hoje, nesse momento, eu acredito nesta história. Esta história pode se despedaçar no começo da tarde. Você chega, se é 1 da tarde, a gente sai do ar aqui e o Flamengo anuncia um contrato com o Tite de 2 anos e meio, ué. Né? Mas recentemente eu a Thalita... essa frase do Veloz. Eu vi recentemente essa frase que o Veloz teria dito. A Thalita Vespa e a Beatriz Cesarini recentemente fizeram uma grande reportagem com o Kleber Machado mostrando como ele é detalhista. E nós estamos vendo ao vivo o cuidado que ele tem com a luz. Estou tentando arrumar a luz aqui. Estou percebendo. Não precisa ficar contando isso para todo mundo. Você está mais bonito Você que tá eu, no ar, tá todo mundo vendo. Mas assim, eu já estou percebendo que eu estou tentando melhorar a luz. Não, mas eu estou achando que esse aqui é o lado escuro da. É o lado escuro da. Como é que chama? Da Lua. Não, negro da força. O lado negro da força, do Star Wars. O escalo da força e o lado escuro da luz. Agora, a música, The Dark Side of the Moon. Ô Kleber, o pessoal vai pegar no pé do Tite com essa história aí de não negocio com um clube que tem treinador. E mais do que isso, que desagradável a situação do Sampaoli, né? Pois é. A gente tem falado esses últimos dias aqui com o PVC que, poxa, já ultrapassou a linha do respeito, às vezes até nas críticas da imprensa e da torcida também. Embora a torcida seja passional. Eu acho que tá judiando demais do cara, Kleber. Então, eu não sei se está judiando demais. Eu estou achando que é um jogo de ataque e contra-ataque, entendeu? Que é basicamente em razão da tal da multa. O São Paulo tem uma multa grande, o São Paulo não vai abrir mão da multa, ou não vai pedir demissão ele para... Se bem que o São Paulo tem um retrospecto recente aí, diz o Santos que ele pediu demissão e cobrou a multa. Ele pediu demissão e cobrou a multa pela rescisão do contrato. Mas você pediu demissão, não, PIB. Não, tem que ter multa. Então, eu acho que eles estão... É uma negociação que eu não sei o quanto ela é clara entre São Paulo e Flamengo, ou o quanto ela é, sabe, aqueles filmes que o cara cerca o refúgio do bandido e manda cortar a energia elétrica para o cara ficar desconfortável, para o cara não ter água quente, não poder ligar o gás para fazer comida. Às vezes me dá a impressão de que há um jogo de paciência, quem vai ter mais paciência. Mas isso talvez seja público. A minha sensação é de que entre eles já parece que está muito claro que o trabalho não vai continuar, resta saber como vai ser feita a rescisão.